num café agora em Curitiba, continuando a nossa conversa sobre o rádio perdeu para o digital. Dessa vez converso com o Cristiano Stuani, falando sobre rádio. O Stuani, ele é consultor de rádios no Brasil inteiro. Já trabalhamos juntos na Banda B e na Massa FM, São Paulo, Curitiba e Litoral. Enfim, o Stuani já atua há pelo menos 70 anos, mentira. Quase 70 anos. Quantos anos? 30 mais ou menos. 30 anos no rádio, direção artística, plástica. Então, retomando a nossa prosa, vamos falar sobre influenciadores. Vamos lá. O rádio, o mercado de influenciadores é muito forte, principalmente no Brasil. Somos o segundo país no mundo com o maior número de influenciadores digitais. São mais de 10 milhões de influencers aqui no nosso país. É um mercado onde há um volume financeiro girando muito forte. Sim. Então, a gente está falando aí a nível de América Latina, 2023, mais de 5 bilhões movimentados só no mercado de influência. O Brasil é responsável por 45% dessa receita. Sim. Desse faturamento. Me diz, o que aconteceu nesses 102 anos do rádio, que ele não entendeu que ele poderia explorar mais os influenciadores digitais, porque até um tempo atrás nós acompanhávamos o radialista, a gente tinha uma fascinação por quem era de TV e de rádio, criava-se essa ideia de que é fulano ou beltrano, e por que isso não traduziu pro digital, essa influência, principalmente dos locutores, dos profissionais que estão no microfone? Bom, primeiro que o primeiro influenciador que existe é o de rádio. Sim, sim. Se o rádio tem 102 anos no Brasil, ou seja, quem que entrou no ar e influenciou uma compra são os locutores, apresentadores. E realmente, até hoje, existe um pé atrás de como assim a gente vai colocar o nosso locutor nas redes sociais? Mas ele vai virar nosso concorrente. Porque ele vai chegar lá na rede social dele e vai vender. Mas, gente, poxa, toma um café, né? Chama pra conversar. Fala assim, amigo, vamos ganhar dinheiro junto? Uma coisa que normalmente nas consultorias a gente acaba fazendo a primeira coisa, antes de estruturar uma presença digital nas emissoras, é fazer os ajustes jurídicos contratuais. Porque você vai explorar a imagem dele, desse profissional, você vai exigir dele aptidões que naturalmente não era do escopo de trabalho dele, e ele vai sim influenciar e vai sim falar de uma marca ou outra com um poder que vai fazer com que o ouvinte, seja no dial ou digital, vá até a empresa e consuma. Claro. Né? E aí sempre a orientação, ajusta todos os seus contatos e traz esse profissional para dentro, né, para trabalhar junto. Mas não acontece porque não existe essa conversa. E vou ser bem sincero também. Uma parte da culpa é dos comunicadores. Por quê? Tem um comunicador, eu acho engraçado isso. Ele é artista de rádio, mas ele não quer aparecer. Eu conheço alguns que nem conta no Insta não tem nada. Não tem nada no Instagram, não tem nada. Gente, é chato ter um saco, desculpa. Mas é difícil tomar tempo. Tem que ter. É trabalho. Vocês são influenciadores, né? Vocês são artistas, sim, são figuras públicas e querem falar só no microfone. Então, existe esse outro lado que impede também. É muito curioso, porque quando eles são muito resistentes a se digitalizar, a ir para as redes sociais, a usar o seu poder de influência, eles naturalmente, não quero, não preciso. Quando eles perdem o emprego, ou alguma coisa muda na vida deles, e eles vão, por exemplo, concorrer a um cargo de vereador. Sim. Daí tá na rede social. Querem correndo que faça. Querem 3 meses de campanha. 3 meses de campanha que ele tenha lá 100 mil seguidores e 48 mil votos na cidade de 10 mil eleitores. Tipo, é uma coisa. Eu fico dizendo, cara, mas por que tu não pensou nisso antes? Sim. Sim. E é tão simples, porque tem comunicador que eu acredito que acha que ser influenciador é fazer dancinha. Gente, é só de você mostrar, indo trabalhar na rádio, mostrar alguma coisa. Tem alguns exemplos muito interessantes, também não vou citar nome para não esquecer um ou outro, que fazem já um bom trabalho, mostrando o dia a dia de conteúdo. Não é só bastidor também. Mas eu acredito que existe ainda esse pensamento, vou ter que ficar fazendo dancinha,
Não, cada um dentro do seu perfil de conteúdo, né? Porque o que você tem de tão bom no teu dia? Ah, meu dia não tem nada. Claro que tem. O fato de você ter a sua família, de você ir para o trabalho, as curiosidades do trabalho, a própria... O encantamento que ainda existe em cima de você trabalhar dentro de uma emissora, aquela mesa, o microfone, receber as pessoas, enfim, é um universo de conteúdos que estão envolvidos e atrelados àquele comunicador que ele desperdiça. E o que eu percebo também é que há uma deficiência por parte da emissora de orientar de uma forma que, não somente com a presença, com o que ele pode fazer ali nos ambientes digitais, mas também com essa remuneração extra. Porque uma vez que a emissora está monetizando os seus ambientes digitais, vale mais se um vídeo aparece o locutor A ou se o vídeo vai aparecer o locutor B. Ele tem um valor porque ele vai entregar diferente por conta de audiência. Me parece justo repartir isso com certeza. E equilibrar. Até teve um caso de um cliente nosso que ele tinha um locutor muito forte no dial. Ele era o líder de audiência, assim, ele era incrível, mas toda vez que ele aparecia no vídeo, nas redes sociais, aquilo não se confirmava, assim, ele não tinha a mesma aderência. E tinha um jornalista, repórter de rua, que ele era muito feio. Ele era feio, gente, ele é feio, fisicamente ele é feio, ele não é aquele galã, aquela pessoa boa pinta, enfim, mas toda vez que ele aparecia numa reportagem, mesmo que fosse de morto ou qualquer assunto, explodia demais. Então, assim, a orientação foi, esse, quando ele aparecer, vai ter um valor, Sim. Aquele outro tem um outro valor e vai valer menos digitalmente. Claro que, internamente, o ego e as brigas, aí é complicado. Mas a orientação foi, cara, ele vale mais. Sim. Porque ele influencia mais, ele conecta mais e ele gera audiência. Então, eu não posso tratá-lo da mesma forma que o outro, que mesmo que tem fama, não entrega. Mas se a rádio souber trabalhar o cross-mídia, você resolve esse problema. Sim. Então, assim, esse locutor, ele explode no ar, no dial? Não, ok. Não, o do ar, ele explode no ar e o outro não, é o contrário. É o contrário. Então, assim, vamos fazer o dial e o digital com esse, você equilibra a situação. Exatamente. Né? Depara com essa ciumeira, porque no ar o cara tem lá seus méritos. Sim, e ele é muito bom. Então, ele é muito bom. Então, vamos fazer um cross-mídia? Isso que a gente não está falando de transmídia, vamos falar de cross-mídia, né? De fazer esse trabalho. E a dificuldade é cultural, só cultural mesmo. Porque das minhas experiências, a dificuldade era, puxa, não sabia que podia, até a gente vir com alguma proposta, com alguma ideia, e depois a dificuldade é cultural. Mas é que o fulano não quer, porque Beltrano vai, enfim, é uma questão mais difícil de você lidar, mas é interno, né? O nosso trabalho foi feito, que é trazer uma solução, uma orientação de como pode fazer e quantificar isso. Se a emissora vai fazer, se ela vai deixar mais para frente, se ela vai conversar primeiro com todo mundo, e daí cabe a ela, mas certeza. A orientação é essa. Mas foi bem importante o ponto que você colocou agora, que dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer. É ter vontade de fazer. Tá faltando a orientação mesmo, de como fazer. Então tem tudo, né, bom, você faz esse trabalho, mas tem toda essa orientação de legalizar. Sim. Ajustar as políticas também, porque realmente a partir daquele momento o locutor vai ter que parar de ir na pizzaria e trocar, né, uma fatia de pizza. Uma fatia de pizza, um post. Enfim. Os que trocam por a cesta de frutas, eu adoro, aquela feira. A gente está falando ali de um mercado que movimenta no Brasil mais de 2 bilhões de reais. E aí a gente vê um locutor trocando por uma cesta de frutas e verduras que no final do mês não gera nem 80, 100 reais. É uma coisa de... Falta aquele conhecimento que a gente falou agora há pouco da força do digital, de valores. E ainda funciona, o rádio influencia de fato porque no digital, não puxando sardinha, mas sempre, quando um influenciador fala de uma marca, ele marca ela, menciona, ele põe o link para a loja virtual, enfim, a gente consegue fazer todo o mapeamento da audiência, o quanto de resultado gerou. Se for uma loja virtual, a gente cria um cupom de desconto, a gente já vê o quanto que teve de acesso, a gente já consegue usar esses acessos para uma campanha paga posterior, consegue mensurar a conversão de vendas propriamente dito, e no mercado de marca só, a gente consegue ver os acessos, né, as visitas ao perfil, os seguidores que foram conquistados, enfim, a gente consegue fazer tudo
em tempo real, inclusive buscar influenciadores mais importantes no sentido de audiência do que os pseudos famosos. Então, a gente tem esse mapeamento. Mas no rádio, como que funciona essa mensuração da conversão para o anunciante? Bom, a gente depende do anunciante dizer o que está acontecendo. Esse é um ponto, né? Acho que isso não tem problema. Tem rádios que até cuidam desse pós-venda em busca de saber se converteu ou não converteu. Então, isso daí no rádio é precário. Mas, o que eu posso dizer? Que o influenciador do rádio, o locutor, apresentador, comunicador, ele influencia de uma forma mais tocante o seu ouvinte. Porque o ouvinte encara essa pessoa que está comunicando como um amigo falando, vai lá comprar. Uhum. Isso o rádio não perdeu. Tá. Essa força de influência é muito grande. Então, já que é um companheiro falando com voz humana, até então, né? Porque a inteligência artificial está aí falando com a voz humana, vai lá e comprar, o funil de vendas desse cliente é menor. Diferente do digital, que você tem que ter um funil maior. Porque você faz o post, igual você falou, faz o link, mas tem que às vezes ter um atendimento no WhatsApp convencendo essa pessoa. Sim, porque a função foi, eu vou levar gente. Isso, agora se você vai vender... Eu não, do problema é dela. O problema é dela. Isso é a regra de qualquer mídia on. Agora, a TV também tem um efeito parecido. Se o apresentador falou, vai comprar, porque eu já comprei, tanto que eu sempre instruo qualquer comunicador. Quando vocês forem fazer um testemunhal, que é o texto ao vivo, se joga no texto. Mostra a experiência de que você já passou lá, você já comprou, já testou o colchão, tomei um café com o pessoal. Muito disso é quando o influenciador digital cria o próprio conteúdo e não deixa vir aquela arte, aquele conteúdo chapado pronto do próprio anunciante. Ele mesmo cria o conteúdo pro anunciante dele, isso já é algo do digital que, creio eu, que eles copiaram um pouco do que acontecia tanto naqueles breaks de TVs, quando era falado ali o anunciante, quanto no rádio também. Acho que veio... Acho que os influenciadores copiaram um pouco esse estilo, né? Esse estilo de criar o conteúdo. Quanto mais real, melhor, mais converte. Mas, enfim, a questão é, influencia e converte. Converte. E falta tecnologia para o meio para mensurar em tempo real. Porque o mercado não ofereceu ainda. Não, é um cliente ou outro que tem um cuidado de fazer a pesquisa. Você chegou até mim por onde? Entendi. Então, não é algo que quem anuncia no rádio, mas o rádio também traz a parte de credibilidade. Sim, com certeza. Que talvez ela não consiga no digital. É isso que até eu gosto de discutir, de que tem muita gente brigando e levantando que a gente tem que regulamentar a internet. Mas eu acredito que tem que ter seus cuidados, seus limites. Pontos, sim. Mas se a gente deixar ela tão redonda quanto é o rádio e a TV, das obrigações que o rádio e a TV tem que ter, a internet vai ficar perfeita. Que eu super sou favorável de flexibilizar algumas coisas para o rádio e para a TV. Sim, tem mais cabimento, eram coisas que foram utilizadas muito engessadas e que funcionavam na década de 70. Não... a lei, se não me engano, é de 1963, um negócio assim. Tem cabimento. Então, até eu tenho falado, gente, deixa a internet ser doida tanto quanto ela é. O jurídico, a justiça que ajuste, que cuide das coisas que precisam cuidadas. Mas Cristiano, tem fake news. Tem, mas tem o fake rádio news. Não tem. Não, mas tem fake news em todos os lugares. Em todos os lugares. E qual... O rádio não tem? Tem, sabe, eu ia falar isso agora. Com intenção ou sem intenção, mas tem. Tem, mas o rádio é mais cuidadoso, a TV é mais cuidadosa, mas deixa a internet ser como ela é. Senão ela vai ficar perfeita. Se ela ficar perfeita, ela não precisa do rádio e não precisa da TV. Aí lascou pra todo mundo. Porque ela tem música, ela tem tudo. Agora você tocou num ponto bem importante. A credibilidade do rádio e até estendendo para a TV. Ela realmente ainda é? Por quê? O que pauta a TV hoje é o que funciona na internet. Sim. O que pauta o rádio é o que funciona, as fofocas e tudo que acontece na internet. A música que vai para o rádio é uma música que a galera ouviu bastante no streaming. Claro que o rádio, lógico, ele é extremamente importante para os cantores, né? Enfim, para a parte artística, não é essa questão. Isso é inegável. Mas será que não está num ponto onde se vende tanto a credibilidade da TV e do rádio, só que eles estão quase que todo pautado
no que é a internet, as redes sociais? Esse é um dos pontos que o rádio tem que tomar cuidado. Antes, o rádio lançava a notícia antes da internet. Exato. Antes da TV, inclusive. O jornalista que sabia da informação era um cara muito bem relacionado e soltava Isso. de reportagem na TV ou no rádio. Tinha os contatos certos, O cara enfim. quente porque tinha contatos quentes. Né? Hoje o rádio e a TV realmente estão se pautando, isso é perigoso. E eles estão com a ânsia de fazer rápido, eu percebo que eles perderam um pouco a questão da verificação da notícia. Sim. Mas o que diferencia ainda da segurança de que o rádio e a TV, vamos falar mais de rádio aqui, que tem a credibilidade e a coisa mais real, é de que tem aquele humano te falando como teu amigo. Sim. A internet, ela parece ser um negócio meio irreal. Igual você falou dos artistas. Os artistas estão começando a voltar mais forte pro rádio. Porque ficou descarado o tal do robô que dá visualização. A gente sabe que tem muitos artistas que geram lá os players para gerar players, né? No Spotify, no YouTube, até as mídias pagas. Ou a gente faz dentro do YouTube para gerar visualização nos videoclipes, enfim, isso é... Tanto que tem profissional se chamando de playlisteiros, que você paga para essa pessoa, ele te dá 100 mil cliques no Spotify, nas redes. Playlisteiros, e não é barato, tá? Então... Eu conhecia os softwares, eu conhecia os robôs que aceleravam os contadores, de visualização, comentário, players, enfim, eles geravam esses mais playlisteiros. Aí a internet acaba fazendo esse tipo de coisa que você fala, mas será que é real? Tanto que quando eu dou consultoria de programação musical, eu chego na rádio, eu falo assim, tá, qual que são as suas fontes? Não, eu sempre olho no YouTube. Eu falei, calma. Só no YouTube? Não, Spotify, calma. Você pode olhar no YouTube, pode olhar no Spotify, mas existe um mundo fora disso. Sim. Porque se o Cristiano e a Fernanda decidirem montar uma dupla, sim, a gente paga os robôs e a gente vai ter bastante visualização. E paga a campanha paga, a mídia paga. Tráfego pago. Você faz a mídia paga ali e você vai aumentar o número de visualizações reais, né? Porque você está pagando para a plataforma, ela vai te distribuir mais vezes, vai ampliar a audiência, vai gerar visualização e você paga, inclusive, pela retenção, né? Ou seja, é uma visualização que de fato o usuário assistiu, ouviu o teu conteúdo e todas elas trabalham, elas oferecem ferramentas para esses pagamentos para aumentar a audiência, além dos ilícitos, que são os bots, os robôs, para gerar isso de uma forma mais inflada. E tem um outro ponto, tem uma pesquisa, depois eu posso passar para vocês essas pesquisas que mostram que as pessoas que consomem rádio, elas confiam na playlist que a rádio fez para ela. Que montou. Então, você conhece uma rádio que tem uma playlist no Spotify? Tem algumas, mas assim, desatualizadas. Deveria estar. Por exemplo, eu vou usar o Spotify no final de semana, mas eu vou ouvir a playlist 2 da emissora A. Sim. Não tem, né? Não. Elas esqueceram dessa parte. Está muito fraco. Poderia ser muito mais avançado. Sim. Que é o que o rádio tem, o locutor, o entretenimento ali de um show, a notícia e a música. Sim. E eles só estão esquecendo do que eles essencialmente são. O rádio está esquecendo de estar lá. Porque não, é meu inimigo. Não, eu sou rádio, eu não sou internet. Eu sou digital. É loucura. Então tá bom, você vai se abraçar e morrer sozinho. Sim. Igual eu falei há pouco tempo, nem do áudio, nem da qualidade do áudio do streaming, o rádio está cuidando. Imagine os outros pontos, né? E a questão da verba, você acha que a galera tirou mesmo a fatia da publicidade que fazia no rádio e na TV para investir mais no digital? Eu acredito que sim. A porcentagem do rádio sempre foi mais baixa. Sim. Esse é um fato. Mas o volume de dinheiro com certeza diminuiu. É inevitável. Diminuiu porque não tinha ou diminuiu porque eram valores absurdos e surreais? Porque eu vejo muito disso, assim, a internet trouxe a publicidade, mas ela permitiu que qualquer marca pudesse ter acesso ao investimento.
Então, uma marca que abriu hoje, ela consegue, com recursos pequenos, muito, muito pequenos mesmo, iniciar mídias pagas nos ambientes digitais. Isso traz um resultado muito expressivo para o negócio dela. Parece que sempre foi muito inalcançável fazer publicidade no rádio, principalmente na TV, pelos valores astronômicos que eram. Será que essa grande diferença de receita se deu pelo comportamento dos radiodifusores em superestimar as suas audiências? Com certeza. E também de demorar para enxergar, que até hoje não enxergaram, como a gente já falou, que o digital já está ali. Então, o dinheiro está indo. E é uma coisa muito louca, porque algumas vezes eu fiz campanhas de rádio, muito poucas, muito mais digital, lógico, né? Mas assim, sempre busquei para os clientes algumas opções, principalmente quando eles atingiam um patamar digital que era interessante fazer tradicional, mídia tradicional. E as negociações que ocorrem no rádio são negociações que não existem no digital. De descontos, de uma mídia que saiu, sei lá, um número irrisório ali, que num primeiro momento o orçamento era de R$20 mil e que no desconto virou 7. É o famoso 90% de desconto, né? As coisas assim, isso cria para o cliente agora, o cliente mais moderno, a marca mais moderna, uma desconfiança. Sim. Porque, tipo, tá, então você... Não é com bons olhos eu ganhar 90% de desconto. Na verdade, você estava me trapaceando com 90%. Se eu ficasse quieto, ok. Isso, exatamente. Eu acho que também contou bastante esse comportamento que ainda está no rádio. Tá, ainda tá. E até os porquês são perigosos de serem ditos, mas ainda acontece. Mas o digital, eu acredito que ele ainda veio com outra situação, que é você, na hora, já prever quem que você vai atingir. Sim. Você define o público que você vai atingir. Ah, Cristiano, mas existe pesquisa no rádio, você consegue colocar. Ok, mas ali na rede social te mostra uma previsão de número de alcances. E é baseado no teu valor. Se você quiser mais, investe mais. Investe mais. Acabou, é simples. Quer repetir para mais vezes? Investe mais. Você ainda consegue pegar uma alfinetinha de geolocalização e colocar aqui, ó, pum, na rua que eu quero. Eu consigo fazer uma segmentação do tipo, quero quando o meu possível cliente estiver no meu concorrente, ele me veja. Aí existe uma tecnologia de rádio que é possível, por exemplo, uma rádio aqui em Curitiba, eu quero que a minha mídia saia só na região sul. Existe uma tecnologia que é algo um pouco parecido do que o digital faz. Agora me pergunta, quantas pessoas estão falando sobre essa tecnologia? Não, eu, por exemplo, não sabia que existia, através do dial, segmentar uma publicidade para uma determinada região de uma cidade. Existe uma tecnologia e a gente não está nem discutindo sobre isso. Não, porque a gente está discutindo coisas do tipo colocar o chip no celular. Está preocupado ainda. A gente está preocupado em regular as plataformas digitais e não flexibilizar um pouco mais o rádio e a TV. Isso daí. Entendi. A gente está preocupado agora em terminar de migrar as rádios do AM para FM, enquanto nos Estados Unidos e na Europa o rádio ele é digital, não internet. E o que tem de principal diferença entre o mercado internacional e o brasileiro? Bom, quando a gente fala de tecnologia de transmissão, vamos falar de Estados Unidos e Europa, Reino Unido. Lá existe o sistema digital de transmissão, digital não internet. O que aconteceu? No Brasil, a TV não digitalizou a sua imagem? Hoje, inclusive, tem indo para a TV 3.0. Isso é ser digital, né? E o rádio, não. Ele decidiu sair do AM para o FM. Quando você tem... Não, isso é um absurdo. Na minha opinião, eu dou risada para não chorar. Para mim, foi uma decisão pobre, mas cara ao mesmo tempo. Porque foi um investimento alto. Foi um pensamento provinciano, assim, bem do coronel. Quando você chega nos Estados Unidos e sintoniza uma rádio, você pode ter 10 canais numa mesma frequência. Mas, Cristiano, a gente não aguenta, às vezes, cuidar de uma programação, de um dial. Não tem problema. Você faz a tua programação principal, mas vai ter uma expo, um show, você abre a transmissão desse show no canal 2. Abre no 3 uma escola online, você faz projetos. Exatamente. Você pode comercializar. Pode comercializar aquele canal. E aí aumenta o faturamento da emissora. E um outro ponto que me incomoda demais, eu sempre vou falar isso, é a qualidade sonora. O som de um rádio digital dos Estados Unidos e da Europa não se compara. É outra história.
Aqui a gente sofre com áudio ainda, aqueles MP3 no ar feio, enfim. Então a gente ficou atrasado. A gente sofre com oscilação de sinal, Sim. que é inacreditável. E o rádio sempre está com esse passo atrás. E tem emissoras que ainda colocam no pacote sonoro dela, parece que ela é sempre, mesmo sendo uma FM, parece que ela é sempre uma AM. E também eu acho que é o fim da picada. Você pode trazer o cenário, a mesa, o microfone mais novo e moderno, mas a tua plástica, se eu aprendi hoje, tá de como se fosse uma AM. Sim, sim. Inclusive não mexeram no som do streaming. Na hora que você ouve, você está ouvindo o áudio do AM. Ou seja, não evoluiu nada. Você só mudou de faixa. E pagou por isso. Muito caro. E pagou muito caro. Isso é uma outra coisa muito curiosa, porque toda vez que a gente fala de investir no digital nas emissoras de rádio, há uma... Ai, é caro. Ai, a gente não tem dinheiro. Quando a gente fala de comprar um microfone de lapela, meu Deus, é caro. Mas espera aí, gente, quanto custa uma antena? Caríssimo. Espera aí, quanto custa um transmissor? Quanto custa a manutenção desses equipamentos? Cara... E custa uma migração da AM para FM, por exemplo. no mínimo, fora o boleto do governo. Fora a licença. Fora a licença. Não é barato. Não foi barato. Aí eu pergunto, quando o rádio vai então mudar para o sistema digital? Nunca. Porque gastou uma porrada agora, não sobra caixa para refinanciar por mais 10 anos. Essa questão do faturamento das emissoras, eu percebo que há uma carência grande da criação de projetos, de oferecer para o anunciante produtos diversos e com uma curadoria da produção de conteúdo, embalar direito como ele quer, sabe assim, falta. Até um tempo atrás, uma cliente nossa de digital falou por que ela parou de anunciar no rádio. Ela falou muito claro, porque eles só estavam me oferecendo inserções de spot e eu precisava de mais. Então, perdeu-se uma receita de um anunciante que tem aí mais de 30 lojas no estado. Por quê? Porque as emissoras de rádio não ofereceram projetos, produtos formatados e exclusivos para a necessidade dessa empresa que tem 30 lojas no estado. Ela quer, com certeza, uma comunicação diferente, uma inserção diferente. E o que eles estavam vendendo era spot. Por que isso aconteceu? Primeiro, hoje a gente encontra executivos de vendas em rádio. Tá difícil. Difícil. Você contratar alguém, tá difícil. Formar alguém, tá difícil. A venda, ela deixou de ser venda há muito tempo. Ela virou venda consultiva, né? Então, por isso que mudou para executivo de vendas, consultor de vendas. Mas tem no mercado hoje? Tá difícil. Não tá tendo esse profissional. Aí, para facilitar, o que o mercado faz? Manda API de pedido de inserção de rotativo. É mais prático. Eu vou sentar e discutir uma ideia. Pois é, mas daí o influencer vai. Ele vai. Aí tem Ele a vai rádio. discutir a ideia, ele vai ajudar na criação do conteúdo, ele vai criar o conteúdo por conta dele. E ele vai cobrar para isso. E vai cobrar bem cobrado. Aí, uma das conversas do rádio é de quê? Mas não temos equipe para isso. Então, contrata, nem que seja freelance, mas execute um projeto. A gente sabe que os custos... A gente não tem equipe. Para, a galera tem equipe. A galera que tá ali, se a gente pegar o próprio influenciador, cara, ele faz as coisas, boa parte dele sozinho. Sozinho. A emissora tem lá pelo menos 5 pessoas. O influenciador sozinho, ele consegue um faturamento muito mais milionário do que uma rádio. Sim. Com 2 tripés e uma luz e 2 mãos, que é o que ele usa para trabalhar. Muitos têm lá um ou outro assistente na produção, mas, cara... Mesmo assim, não é muita gente. 2, 3 no máximo. E outra, contrata nem que seja um produtor freelancer. Que também não é caro. Não é caro. A gente não tá falando para você contratar um profissional para ficar ali os 12 meses, né, numa folha de um ano inteiro. Isso. Tem que proporcionar isso pro mercado. Realmente chegar, na hora que fala em projetos. Projeto? O que é isso? Poxa, vai nem que seja na praça da cidade, coloca lá o carro, o balão, o brinquedo e passa sábado à tarde. Isso é projeto, gente. Isso é projeto. Não precisa fazer um show diferente, uma ação diferente dentro de uma loja. Sei lá, tem tanta coisa que a gente pode pensar, inclusive pensar rádio e pensar digital, como que se embala essa ação para os canais digitais. Eu tenho certeza que o anunciante vai querer, agora com tantos recursos que as redes sociais estão oferecendo, de collabs, do isso e do aquilo, cara, certeza. As marcas têm verba, elas estão investindo no digital e nos influenciadores, e elas deixaram de investir no rádio e na TV por falta
de trazer novidade, de trazer essa formatação exclusiva para elas. E até, já que a gente está nesse ponto do influenciador que ele vai, faz, cria, executa, produz e pum, publica. A criatividade que veio com o digital, na hora que a gente ouve um break comercial do rádio, eu me sinto lá em 1942, mais ou menos. Por quê? Gente, os textos são os mesmos até hoje. As entonações, as cores... Os formatos de publicidade são os mesmos, não tem criatividade. Não tem. Assiste TV, é a mesma coisa. Todo dia às 8h30 da noite, se você sintonizar qualquer canal de TV, são os mesmos VTs de mercado, cartaz, assim, idêntico. Que a gente fazia em 2002, 2003, era feito daquele jeito, tinha que pegar a fita e levar para a TV, agora continua, mesma só que coisa. não precisa mais levar a fita. Coloca no drive. E o aplicativo mudou para criar essa mídia. Quantas vezes ainda eu ouço em rádio aquela frase básica, né? O aniversário é nosso, mas o presente é seu. Não muda nada. Parece propaganda de vereador. Não muda nada. É sempre a mesma conversa. É preguiça? Não sei. É falta de criatividade mesmo? Não sei. Mas isso faz a gente perder valor no rádio. Sim. Faz ser porque não tem inovação. Quando o locutor, igual eu falei agora há pouco, ele pega o testemunhal, parece que ele está lendo um jornal. Poxa, testemunhal para fazer um testemunho. Sim. De experiência. E é mais caro, é o produto mais caro. É o dobro do valor no mínimo. Não, do cara pega e lê o texto. Parece um que tá lendo lá a nota de falecimento. Vai vender? Poxa, complica um pouco mais. Aí vem um doido lá da internet, um influenciador, que ele enche a sala dele de bicho de pelúcia, de tal coisa e... Que é uma loucura. Como é que o rádio não pensou? Como é que não fizeram isso? O rádio já faz a blitz nas lojas, nos lugares. E hora nenhuma você viu um rádio criar os vídeos que são esses da galera visitando determinados lugares ou restaurantes. E ele já estava lá, já estava com a publicidade vendida, já estava com o locutor, já estava com a câmera, ele não fez. Por quê? Porque faltou a criatividade. E tem rádio que ainda não colocou até hoje no plano de mídia da venda dessas blitz, que a gente chama, nem que seja um vídeo no stories da rádio. Então o locutor vai lá, continua indo lá, fazendo flash ao vivo. E não faz. Ele não abre o Instagram. Gente, é só colocar. Então ele não quer. Ou é essa questão de birra. De tipo assim, não vamos dar lá. Mas tá perdendo. E tem um outro erro. Quando colocam como bonificação. Daí você perde valor. É melhor nem fazer. Tem valor. A tua rede social, né, Fernanda? Tem que ter valor. Digital, você bonifica, ela nunca mais vai valer algo para aquele anunciante, porque ele já teve de graça. Isso é o princípio básico de qualquer negócio online, na verdade, né? Se você até pode oferecer o seu conteúdo gratuitamente, mas a partir do momento que você está criando um conteúdo comercial para uma marca e bonifica ela, essa marca, ela dificilmente vai enxergar valor na tua audiência, porque nem você enxergou valor. E vamos combinar que o valor em termos de audiência digital é muito maior do que o do dial. Se você pega um spot no rádio, que eu falei em determinada marca por 15 segundos, eu não vou ter a mesma aderência para o usuário na internet de uma inserção no Stories de 15 segundos. Sim. Eu vou ter 24 horas, aquela repetição para vários usuários diferentes, sendo que aqueles 15 segundos no rádio passou batido, o cara nem ouviu. Sim. Então tem um valor maior porque reforça mais vezes e por muito mais tempo. É um vídeo na internet, no Instagram, por exemplo, ele vai durar ali pelo menos uns 3 a 7 dias de atividade de entrega. Sim. Né? Um testemunhal, acabou ali. É por isso que ele tem que ser muito bem feito na hora que... Muito bem feito. Aí de ler parecendo uma notícia de velório, não vai virar. O rádio morreu? Não. Já marcaram vários velórios, tá? Já marcaram, foi convidados para alguns. Não morreu. E eu acredito até que não vai morrer. Mas o rádio no Brasil tá se matando. Precisa se modernizar ou precisa se digitalizar ou as duas coisas? Precisa ser ágil nas decisões. Se é digital a solução, que eu acredito que seja,
né? Digitalizar, não digitar ali da questão do sistema de transmissão, porque vai sair caro. Mas a gente estar mais presente. O negócio. Digitalizar, cuidar mais do streaming. Tem um monte de ferramentas de pré-roll, isso, aquilo, um monte de coisa. Ler os números que essas ferramentas entregam pra gente, como você falou agora há pouco. As pesquisas, quem tem pesquisa ainda, né? Porque as capitais têm lá, cada 30 dias você pega um caderno lá, caderno modo de falar, você pega lá o sistema, os números, e avalia o que aconteceu nos últimos 30 dias. Mas quem não tem que digitalizar para ter números, para alcançar mais pessoas. Alcançar mais pessoas. Eu acho que perde um dinheiro, uma receita absurda quando ele deixa de alcançar mais pessoas, porque ele não quis usar uma rede social, porque ele não quis. Tanto que, continuando a resposta de que o rádio vai morrer, está tendenciando a acontecer o quê? Ficar em algumas grandes redes que saibam trabalhar o digital, cria um monte de afiliados e sobrevive dessa forma. Então, daí toca a vida. As emissoras regionais pequenas, que eram administradas pelo pai, avô, filho, né, vão acabar. Talvez, até porque a sucessão... Ou elas vão ser inseridas numa de rede. O rádio se tornou tão desinteressante para as novas gerações que não está tendo sucessão familiar. Não está tendo sucessão. Tudo bem, não, meu filho virou advogado, virou médico, lindo, parabéns. Mas aquilo que você construiu vai acabar. E outra coisa, será que a gente está lembrando do poder que existe um canal de comunicação? Isso eu acho uma coisa que é tão rico isso. Esquecendo o quanto é importante você ser dono de um veículo de comunicação, principalmente quando você está em cidades do interior, onde você tem um poder muito forte de influência na cidade. E a galera está deixando de querer ter esse poder e essa influência para qualquer outra profissão, não diminuindo outras profissões, mas deixando de ter um ganho não só financeiro, mas em termos de potência mesmo regional. Sim. E o rádio está deixando isso esfriar. Então, não acredito na morte dele, tá? Porque nem que seja demorado, ele vai estar lá. Mas vai esfriar. Vai esfriar, eu não sei até que ponto vai chegar o valor agregado de uma inserção. Porque está baixando cada vez mais. Cada vez mais. Até eu escrevi um artigo há pouco tempo que o rádio não cuida do produto, ou seja, ele não cuida... Ele só faz o quê? Ele coloca a venda na frente do produto. Ele não cria uma embalagem bonita para vender. Não, ele simplesmente coloca o produto no ar e manda vender. Né? E tem um outro ponto. O rádio aceita tudo. Tudo. Chega lá uma celebridade, para tudo, coloca no ar. Por quê? Na TV você não consegue fazer isso. Sim. Espera uns 15 minutos, a gente vai tomar um café, vou arrumar ali o estúdio. Não, desespero. Chega um político, meu Deus, manda na rádio. Político, meu pai amado. Manda na rádio. De tapete vermelho, inclusive. Então o rádio tem que parar de aceitar tudo também. Tem que criar padrões, políticas, enfim. Gente, é isso. Obrigada, Cris. Imagina, obrigado a você. Espero que tenha sido algo tranquilo, proveitoso e Com bom certeza. essa conversa. Não atropelei ninguém, não bati no carro, conseguimos chegar no nosso café e falar sobre o assunto. E é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Beijo, tchau. Tchau.